Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel, falo da ilha de Boipeba e gostaria de compartilhar um pouco sobre alguns textos da Palavra de Deus, onde tem falado muito a minha vida, tem sido momentos de preparo na minha caminhada pelas trilhas aqui dentro de Boipeba. E é apenas uma reflexão rápida, mas tenho certeza que vai falar com você como falou e tem falado a minha vida. O título dessa pequena reflexão, porém muito profunda, Entre refúgio, preparo e obediência, caminhando mais perto de Deus. Bem, hoje na minha leitura, eu passei por 3 capítulos, né? À primeira vista, parecem um pouco distantes um do outro. O Salmo 91, Mateus 25 e Números 20. Mas quanto mais, na verdade, eu lia, mais percebia que todos falavam da mesma coisa, de como viver perto de Deus, mesmo nos dias difíceis, né, aplicados ao nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas rotinas diárias. E uma primeira coisa me chama muita atenção, que é habitar não é visitar. O Salmo 91 me lembrou, né, que o verdadeiro refúgio, na verdade, não é um lugar físico. Ou seja, uma oração que eu faço, um momento que eu paro para estar com Deus, significa que, teoricamente, estou visitando, né? E muitas vezes nós usamos só aquele momento para estar com Deus e falar com Deus. E o Salmo 91 nos destaca bem que o salmista ali fala de habitar e não de visitar. É uma presença constante que nós precisamos ter 24 horas por dia na presença de Deus através de Jesus Cristo. Na verdade, não é quem busca Deus só no medo, né, que é protegido, mas quem habita nele todos os dias tem essa proteção, essa comunhão, essa amizade verdadeira que a palavra de Deus quer, né, e toda a Bíblia nos leva a nos ensinar que é o que nós precisamos ter, que é a intimidade, que é habitar, não só visitar a presença de Deus através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos levando cada dia mais para perto de Deus. Quantas vezes eu mesmo, né, tenho certeza que você que está escutando isso também, corre para a presença dele quando a dor aperta, quando as dificuldades chegam, né? Isso não é errado, mas não pode se limitar a isso, com toda certeza. Bem, hoje eu entendi, através desse pequeno texto que eu já li tantas vezes e tenho certeza que muitos de vocês que estão escutando também, que habitar é permanecer mesmo quando nada acontece, quando parece que nada está acontecendo, que você não tem a resposta que deveria ter ou queria ter. Mas acredite, tenha fé. Nesse momento, peça a Deus fé, para que você creia que você está habitando no lugar certo, que é na presença dele. Bem, lendo o texto do Salmo 91, diz assim: aquele que habita, lembre-se disso sempre, habite no esconderijo, não só visite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Bem, e é nesse descanso que a confiança cresce. Deus não me prometeu ausência de luta, lembre-se disso. Não nos prometeu ausência de luta, mas presença na luta. Devemos estar preparados e fiéis, mesmo em adversidades. Já em Mateus 25, Jesus nos lembrou que fé não é passividade. Ele contou a história sobre ele contou, né, para nós a história sobre estar prontos, né, como as 10 virgens, usando o exemplo das 10 virgens ali que precisavam manter o azeite aceso, aguardando o noivo. É sobre ser fiel no pouco,
né? Hoje eu percebo que manter o azeite aceso é, é cuidar da chama da fé, né? O azeite ali, ele era para manter as lamparinas acesas, né? Então, o objetivo era não deixar acabar o azeite para que houvesse luz. E, e nós não devemos deixar com que o vento, né, usando esse exemplo bem simples, que é o que apaga o fogo, soprar nas nossas vidas e quando ele sopra forte, e apagar a chama da nossa fé, né? Então é um exemplo das virgens que ali estavam, né, em Mateus 25, para nós nos dias de hoje, trazendo para a nossa realidade. É difícil, mas eu sei que é o que precisa fazer. Nós devemos pedir fé nesses momentos realmente de dificuldade, de achar que estamos esmorecendo, estamos caindo, que estamos habitando, mas nada acontece, que não estamos deixando apagar a nossa vela, na verdade a luz, né, a nossa luz. Precisamos ter fé, fé. Peça a Deus fé. E eu tenho certeza que Ele não vai te desamparar, como não tem me desamparado. Mateus 25, 5, respaldando o que eu acabei de ler, diz assim: enquanto o noivo demora, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Não sejamos, né, como essas virgens, mas que venhamos a manter firme, né, o nosso azeite e não deixar com que a nossa luz se apague. E para finalizar, né, obedecer um detalhe. Lá no Velho Testamento, em Números, a gente tem um outro exemplo muito grande que nos remete a Cristo, né? Moisés errou no detalhe, lá em Números 20. Deus mandou ele falar à rocha naquele momento, para que saísse água da rocha. Mas ele, num momento de fúria, ali, de, de dificuldade, em vez dele falar à rocha, ele bateu na rocha. E isso custou muito caro para ele. Quantas vezes também você e eu, nós agimos por impulso, né, tentando resolver as coisas na força do nosso braço. Às vezes queremos resolver achando que podemos solucionar um problema da nossa maneira a qualquer custo. E com aquele pensamento, o meio vai justificar os fins porque vai dar certo. E muitas vezes não é o que Deus queria para nós. Ele só queria que nós esperássemos, confiássemos, obedecêssemos, e nós agimos como Moisés. Em vez de falar à rocha e crer e confiar, nós batemos e queremos resolver do nosso jeito. Hoje a rocha é Cristo. Ele já foi ferido uma vez na cruz do Calvário e agora ele me chama só para confiar, para falar com ele, para obedecer, para andar com ele, para pensar todos os dias o que faria Jesus no meu lugar. Louvado seja o Senhor, porque hoje nós temos esse privilégio, né? Não é sobre bater, é sobre crer e obedecer com comunhão. Bem, esses três caminhos, o mesmo Deus, né? Esses três textos nos ensinam que caminhar com Deus é equilibrar intimidade, preparo e obediência. Intimidade, preparo e obediência. E eu posso destacar aqui a obediência como sendo o ponto mais importante, né, disso aqui. Porque se você obedecer, você vai ter um bom preparo e vai te gerar intimidade. Habitar no refúgio, como lemos em Salmo 91, viver preparado e vigilante, como Mateus 25 em relação às virgens, o exemplo que nós temos lá, e obedecer com fé, segundo Números 20, aprendendo com o nosso irmão Moisés. Cristo é o centro de tudo. Ele é o refúgio que nos acolhe, o noivo que nos espera e a rocha que nos sustenta. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Bem, minha oração hoje para finalizar, rapidamente eu queria fazer com você, feche seus olhos aí e ore comigo assim. Senhor, ensina-me a habitar em Ti e não apenas Te visitar.
que eu tenha acesa a chama da fé, mesmo nas noites mais longas e escuras. E quando o deserto apertar, que eu não bata na rocha, mas fale contigo, com fé, com amor, com gratidão, com confiança. Quero te obedecer com o coração, caminhar com constância e viver para te agradar todos os dias da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Amém.